salve! Começando mais uma Agora que São Elas aqui pela sua TV aberta, isso mesmo, canal 9 da NET, 86 da Vivo, 8 Vivo Fibra, no site da emissora. Só não assiste se não quer. E claro que você quer, você está aqui toda segunda-feira e por isso que a gente não desiste. Mas será que não desistir às vezes é persistência, né? Ou é teimosia? Fica aí. É só mudar a vinheta, eu vou de volta e aí você vai pensar se é teimoso ou persistente. Né? Quando é persistência, né? E quando é teimosia. Alguém consegue reconhecer? Eu às vezes sou meio teimosa. E aí? A persistência, ela envolve, eu penso o seguinte, quando a gente tem uma clareza, né, do caminho que a gente quer, qual é o nosso propósito, qual é o nosso objetivo, sim, a gente vai ser mais perseverante. E ser perseverante é mudar a estratégia, quando precisar mudar, é rever aquilo que a gente está, de fato, fazendo e não está dando certo. Agora, a teimosia, muitas vezes, ela implica em quê? Mesmo eu sabendo que o que eu estou fazendo não está surtindo resultado, efeito, eu continuo fazendo aquilo de forma obcecada. Então, sim, existe uma hora que a gente precisa parar e rever se o caminho que a gente está seguindo para alcançar aquilo que a gente busca está dando certo. Porque será que tem a ver, Cris? Te cortei, desculpa. Sim. É que nem vaidade ou ousadia, né? Eu quebrei 2 vezes, eu brinco que eu fui do 0 ao 1 milhão, pessoas dão risada negativo. 2 vezes. Agora, eu quero entender, foi por vaidade. E aí, vaidade tinha muito mais a ver com o que eu queria mostrar para as pessoas do que eu queria para mim. Quando a ousadia veio, era exatamente o que eu queria dar para as pessoas de diferente. E aí foi que a gente conseguiu sair desse status quo. Você acha que a persistência e a teimosia tem a ver? A teimosia, eu quero mostrar para o outro que eu estou certo? A teimosia, ela tem sim a ver com isso. Tem a ver um pouco com ego, né? Eu preciso mostrar, total, né? Totalmente ego. Totalmente é o ego, né? Eu preciso provar. Adorei o que você falou, Kátia, porque assim, a vaidade mostra um ponto fraco danado, né? A vaidade nesse sentido. Eu tenho que dar certo porque o que os outros vão pensar, porque o mundo vai achar, enfim. Se você não sabe com você qual é a sua motivação, você acaba não sabendo nem quando é a hora que a sua motivação acabou, né? Quer dizer, quando a verdadeira motivação acabou. E eu tenho para mim que entre desistir, né, e persistir, a dosagem, o termômetro da alegria. O que você está fazendo? Você está fazendo com alegria? Ou você está fazendo com raiva? Você está fazendo com frustração? Você está fazendo com medo de não dar certo? Se é alegria, é teu caminho. Se não tem alegria, você pegou o atalho errado. De tudo que vocês falaram, eu estou aqui pensando e o que não me sai da cabeça é o seguinte: depende sempre é a melhor resposta. Depende do ponto de vista ou depende da vista de um ponto. Se o indicador que te dá a referência é dinheiro e você não está atingindo metas, digamos assim, que compensem aquele esforço, você tem que repensar se a estratégia está correta, fazer um novo planejamento e se de novo não der e aquilo chegar a te prejudicar a ponto de te causar um saldo devedor tamanho, tem que largar a mão. Porque senão o declínio financeiro te leva a um declínio de autoestima, te leva a um declínio ainda maior, até que você perde, quem sabe, uma vontade de viver. Exatamente. Agora, se, embora você não esteja recebendo bônus, dinheiro, e aquilo não esteja te enriquecendo financeiramente, mas te motiva, te dá alegria, te compensa. Costumo dizer, você não está lucrando, mas está compensando. O que é a lei da compensação, né? De repente, a gente teve um motel há alguns anos atrás, numa época em que o motel já não dava mais tanto dinheiro, mas em compensação, ele abria portas para gente em alguns lugares,
porque, claro, era um empreendimento grande, então compensava pra gente, né, a pouca lucratividade que a gente tinha. Então, sempre que eu estou aplicando mentoria, que a pessoa fala, não sei, então, se não compensa e não dá lucro, amiga, vai para trás do celeiro e queima, né, porque a ideia não é boa, né? E esse exemplo que você deu, Kátia, porque, por exemplo, quando o desistir é porque, então eu tive um primeiro fracasso, ou não deu certo, então quer dizer, é tênue, né, esse lugar de quando desistir e quando persistir, porque tem pessoa, a gente vê crianças, as crianças se frustram, não quero mais, bate o pé e aí desiste e não quer tentar novamente. Então, quer dizer, esse desistir vai falar para você também essa questão da sua nova posição frente à situação. E uma coisa que você disse que é importante, né, o fracasso. Será que a desistência tem a ver com o medo do fracasso? Eu passei por isso no meu processo de mudança, né? Porque, primeiro, desistir de trabalhar CLT, né? Foi uma decisão. Eu acho que sucesso e alta performance tem uma decisão. Né? Agora, insistir também, eu acho que tem uma diferença, né? Entre insistir e persistir. Né? Tá. O insistir, para mim, você está indo pelo mesmo caminho, fazendo a mesma coisa e quer ter resultados diferentes, não vai rolar. Então, se você percebe que você está indo numa frequência ali, não está funcionando, não é desistir daquilo. Para mim, Val, não existe essa palavra, né? Não e desistir não faz parte da minha vida, né? Eu sempre quero saber por que não. Mas como assim? Por que não dá? Né? Agora, o persistir é você mudar a estratégia. Muda a rota. Você está insistindo ali. Você está ali há 10 anos, 5 anos, 20 anos, 30 anos. Cara, você tem que mudar a rota. Percebe o que você está fazendo, né? E não desistir. Porque o desistir, eu acho que está muito alinhado à vontade. Eu desisti. Se você desiste é porque a sua fome não era tão grande. Eu falo isso sempre, né? Quando a gente desiste de algo é porque você não queria tanto. Porque o motivo, né, Val? Quando você não tem um motivo. O objetivo não está bem estabelecido. Então, é visceral, né? Depende, né? Porque, por exemplo, a gente está num momento atípico da vida. Tá. Então, você às vezes tem que superar alguns problemas emocionais. E aí você tem, às vezes, uma coleção de insucessos. E aí, às vezes, desistir não é fracassar. Não exatamente. Entendeu? Então, você também tem que dar conta do que você consegue naquele momento. Porque as pessoas falam muito assim, novamente eu vou desistir. E eu falo, não é novamente. É outra situação, algo novo, né? Mesmo que você viveu uma situação anterior, é um novo momento. E outra, eu acredito que essa pra mim, né, fracasso, eu também nunca considero fracasso, porque eu acho que não existe fracasso, ninguém fracassa, a gente aprende como não fazer. Eu falo isso para vocês, igual você falou, quebrou, né, do 0 a 1 milhão, a gente aprende como não fazer, né? Então, eu 35 empresas que eu trabalhei, eu aprendi como não trabalhar, porque não era o que eu queria fazer, né? Então, eu acho que quando a pessoa pensa nessa palavra fracasso, traz uma coisa de culpa, né, de dor, eu senti isso, né, no meu processo de depressão. De incapacidade. Né? De incapacidade, tentei suicídio 3 vezes. Então, o fracasso, a gente leva nessa ladeira abaixo, né? Agora, você sente o isso? que a Eliane coloca, que eu acho que é bem interessante, parte para ressignificar uma ideia que nós temos construída socialmente, que inclusive bloqueia as pessoas de tentarem. Porque, assim, o que eu penso, né? O que me faz seguir em frente? É um motivo, é o quanto aquilo me faz bem. Só que existem situações que muitas vezes aquilo que a gente entende num primeiro momento que é bom pra gente não é. Um relacionamento ruim, um trabalho ruim. Então, Quero falar disso. Espera um pouquinho, eu vou te trazer de volta no próximo bloco. Você iniciando falando da desistência de um relacionamento, porque às vezes a gente está falando em desistir aqui de um projeto, mas é importante isso que você disse, Cris. Vamos trazer a Francisca Buraco falando da ciência da felicidade, a Elisângela Manzano falando do mesmo, que ela traz muita inovação nesse quadro, eu estou amando, e a Márcia Andrade com a essência humana do negócio. Mudança exige ação. Nossos esforços para mudar nem sempre são bem-sucedidos. Por isso, hoje trarei o resumo do professor Anthony Grant, que propôs um programa para a sua felicidade. Eu sou Fran Muraca e este é o quadro Ciência da Felicidade. Vamos falar de objetivos e valores. Os valores são o nosso sistema de orientação, o nosso GPS. Esta é a direção para onde eu quero ir.
Mas os valores são mais do que apenas objetivos. Os valores são os princípios da vida. Valores autênticos trazem liberdade de escolha. Com isso, você é capaz de atingir objetivos. A harmonia pessoal ocorre quando você sente que busca seus objetivos porque eles se encaixam com seus valores. Atos espontâneos de bondade. Uma série de estudos tem analisado o efeito de praticar atos espontâneos de bondade traduzem em felicidade para quem as praticam. Por exemplo, fazer trabalho voluntário, dar a vez para uma pessoa estranha, fazer mimos para os funcionários ou colegas, dizer algo agradável para as pessoas, agradecer. E atenção plena? Atenção plena é abrir e absorver o que acontece à nossa volta. Ela nos ajuda a parar de viver em nossos pensamentos para começar a viver no aqui e agora. E aí você tem pontos fortes e soluções. Nossas atitudes mentais podem determinar quão bem-sucedidos somos na vida. São pontos fortes de caráter, sabedoria e conhecimento, criatividade, pensamento crítico, amar aprender, além de coragem, humanidade, justiça e moderação. E ter a mente aberta. O importante é a atitude mental positiva, sustentando que a mudança pode e vai acontecer. Gratidão. Obrigada. Uma palavra que pode fazer um mundo de diferença tanto para quem doa quanto para quem recebe. Gratidão é saudável e é associado à felicidade. E o perdão? Uma vez que somos feridos e a semente do ressentimento foi semeada, passamos a reviver a dor com frequência. Com isso, é importante o perdão. Perdoar é tomar a decisão consciente de adotar uma atitude de compaixão em relação a alguém que nos magoou. É um processo. Reflita, avalie e renove. Se pergunte o que você aprendeu, o que você mudou. Você está mais feliz? Agora é com você. Como você visualiza o futuro? Para manter a mente e o corpo feliz, só depende de você. Eu sou Fran Muraca, este é o quadro Ciência da Felicidade e eu te vejo por aí. Até a próxima! Por meio da pesquisa Demografia das Empresas, o IBGE apresentou que 60% das empresas com pouco mais de 5 anos fecham as portas. As pesquisas podem ser até engraçadas, porque elas parecem trazer muita informação, mas às vezes não contam tudo. Mas por que as empresas fecham? A gente sabe que 60% fecha, mas não sabe exatamente por quê. A gente também não sabe se os donos dessas empresas, na próxima empresa que eles montam, eles têm um super sucesso. A gente não tem essas informações. Olá, eu sou Elisângela Manzano e essa é a minha coluna, um lugar para construir pontes, esclarecer pontos e desconstruir o estabelecido. Será que ser persistente é mesmo sempre positivo? Quantas vezes você ouviu "nunca desista"? Quantas vezes você escutou histórias inspiradoras de pessoas que enfrentaram e nunca desistiram? Eu imagino que muitas vezes. A nossa cultura romantiza a perseverança e a persistência, e por um bom motivo. A perseverança é uma grande qualidade. Muitas coisas incríveis não teriam sido inventadas e muitas pessoas excelentes nunca teriam encontrado sucesso se não tivessem continuado a se levantar cada vez que caíram. Mas às vezes, desistir é exatamente o que a gente precisa. A gente é ensinado a perseverar, não importa o que aconteça. Mas às vezes essa perseverança acaba sendo uma falta de vontade ou até uma incapacidade de mudança que impede a gente de seguir em frente e conseguir se adaptar às situações que a vida nos apresenta. Desistir nem sempre faz de você um fracasso. Muitas vezes desistir significa que você é alguém maduro o suficiente para saber quando se reinventar. Alguém que tenha coragem de proteger a saúde mental ou alguém que está disposto a correr o risco de mudar de rumo. Com a pandemia de 2020, muitos empreendedores sofreram e precisaram desistir para poder se reinventar. Então, um restaurante passou a operar só por delivery. Uma fotógrafa começou a orientar as fotos à distância. As possibilidades são infinitas e eu passei por uma reinvenção. Na verdade, uma reinvenção radical. Tão radical que virou um novo negócio.
A minha nova empresa atende e responde exatamente às mudanças que a gente está passando. Ela ensina a ensinar e a tirar proveito de todas as possibilidades que o mundo online está trazendo. E você? Conta, do que você já desistiu? Como você já se reinventou? Aqui está o QR Code das minhas redes sociais. Aponta a câmera do celular e vamos continuar essa conversa por lá. Até a próxima semana! Olá, eu sou Márcia Andrade da Sociente Consultoria e hoje no quadro A Essência Humana do Negócio nós vamos dar continuidade ao tema Gestão de Mudança. No primeiro episódio nós trouxemos o que leva as organizações a mudarem. No segundo episódio, quais as armadilhas podem acontecer num processo de mudança. E hoje nós vamos falar do processo de transformação organizacional. Como cuidar da gestão de mudança, desenhando esse processo de transformação. Para este desenho, nós precisamos cuidar de 2 cenários, o cenário atual e o cenário transformado, onde queremos chegar. No cenário atual, nós vamos trazer a informação de como somos, onde estamos. Isso nos ajuda a fazer o desenho deste cenário. No cenário transformado, nós vamos responder também a 2 perguntas. Como queremos ser? E onde queremos estar. Desenhar esses 2 cenários permite que o empreendedor, a empreendedora, os líderes, as líderes tenham noção clara de onde estão e aonde querem chegar para poder desenhar estratégias e caminhos para chegar nesse cenário transformado. E quando nós formos desenhar as estratégias, nós precisamos resgatar o conhecimento sobre a visão trimembrada do ser humano, pois todo o processo de mudança implica em apoiar e em trazer consciência para os nossos colaboradores, para as nossas colaboradoras, e para trazer essa consciência, nós precisamos pensar nesse ser humano que pensa, que sente e que age. E olhando então para essas 3 dimensões, nós vamos ter que fazer 3 perguntas. Quais os novos conhecimentos são necessários serem buscados para atingir esse cenário transformado? Quais as novas habilidades precisamos desenvolver para caminhar em direção a essa mudança? E quais as novas atitudes vamos ter a partir de agora para ir, então, desenhar esse processo? Essas 3 perguntas respondidas nos permitem, então, desenhar os passos a serem dados para que haja realmente uma transformação, uma mudança. Lembrando que mudança implica em análise de fatores internos ou externos, ou os 2, para a gente poder chegar nesse cenário que a organização almeja. Fazendo este desenho, você consegue desenhar o processo de transformação da sua organização. Se você quer saber um pouco mais sobre gestão de mudança, a Sociente Consultoria oferece esse serviço no mercado. Entre em contato conosco pelo site socienteconsultoria.com.br ou nos acompanhe pelo Instagram Sociente Consultoria. Na próxima semana, nós vamos trazer a empresa Viva Segunda, onde vai contar para nós como cuidar da área de vendas, cuidando da essência humana do negócio. Não percam! Aguardamos vocês. E aí, você acha que é fácil, Cris, identificar quando a gente tem que desistir de um relacionamento? Porque isso também é punk, hein? Toda vez que está gerando uma dor que te faz fugir dos seus valores, dos seus princípios, que é algo que te maltrate, é hora de rever aquilo, se aquilo é bom para a tua vida ou não. E aí, quando a gente fala em desistir, a gente precisa também desenvolver mais empatia com a gente. No sentido de falar, pois é, qual é o problema mudar de ideia? Qual que é o problema mudar de projeto? Qual é o problema mudar de empresa 35 Qual que é o vezes? problema mudar de empresa, mudar de emprego? Nenhum. Se aquilo é coerente para você. Então, para mim, a base da resposta de tudo que a gente está conversando hoje sempre é o motivo, é o quanto aquilo vai te fazer bem. E sempre entendendo que a desistência não tem a ver com fracasso, não tem a ver com vulnerabilidade. Tem a ver, muitas vezes, com uma decisão de se livrar daquilo que não te faz bem. Mas no relacionamento pesa, né? Desculpa colocar aqui, mas quando você está num relacionamento e aquele relacionamento está pisando em você, está pisando de novo e você fala, deve ser minha culpa, eu devo melhorar.
E aí continua. Sim. Para continuar num relacionamento tem que ser um projeto a 2. Desculpa rasgar aqui o samba, mas assim, quando uma mulher está sendo destratada, vou focar mulher, mas também tem homens destratados em relacionamentos, né? Se não é a 2 a intenção de melhora, rever o teu sócio, viu? Ou a tua sócia. Sensacional, Eu vou pegar esse gancho aqui, não do relacionamento, né? Mas do desistir, do persistir e desse abrir mão, né? Que seria desistir, quando abrir mão, né? O Napoleão Hill, quando ele fala das leis do êxito, ele fala em 17 leis, né? Ele fala daquela que diz assim, ande mais uma milha, né? Entregue mais do que o desejado, do que o combinado. Então, é da nossa natureza empreendedora superar a expectativa daquele que nos contrata ou daquele que nos conhece, e a gente tem uma energia, parece que inesgotável, né? Então, mas Napoleão Hill fala muito do objetivo principal extremamente bem definido. Exatamente. E não da maleabilidade. Né? Quando você não tem um objetivo, você não consegue nem mensurar o quanto você está perto de atingir pelo menos um topo. Né? Sim, exatamente. Mas o tema que a gente está falando faz com que esse ponto da persistência, né, ele seja ainda mais intenso. O momento de abrir mão é quando você perde realmente o sentido. Quando aquilo já não vale mais a pena em nenhum momento, nem para si, nem para o entorno. E aí o que acontece? Começa-se de novo, né? Você ganhou experiência, você se fortaleceu com aquela experiência e nada mais, nada menos se torna um degrau para aquilo que você realmente tem à disposição. Quando você sente que não ressoa mais com a sua alma, né? Você falando de relacionamento, eu passei por 3 relacionamentos destrutivos e abusivos, né? Tortura psicológica, agressão física e tentativa de assassinato, inclusive. Então, quando você entende, né? Primeiro você precisa olhar para dentro e ver por que é que eu não saio desse relacionamento, porque eu tive essa questão, né? E até aprendi que você usou todas as suas forças, todas. Então você usou todas as suas estratégias, todas as suas expectativas, e você vê que não ressoa mais com a sua alma, aí você tem que rever, né? E isso não é o desistir, isso é realmente você escolher viver, né? Muito bom. Quando você pergunta, Kátia, é fácil essa questão, né, do relacionamento? O que chega no consultório? Primeiro, tudo é a base, é o autoconhecimento. Porque, por exemplo, quando você fala, eu fiz, mas talvez, será que você fez um movimento, uma entrega para fora? Né? Você dedicou para o outro? E aí, as mulheres, por exemplo, falam, né, mesmo sofrendo violência, mas ele é tão bom para mim, ele faz tudo para mim. Então, assim, tudo. Né? Ele é bom pai. Ele é bom pai. Ele não deixa faltar nada em casa. Exato. Então, a gente vem nesse trabalho de primeiro desconstruir para que ela primeiro identifique, se observe qual que é o papel dela nessa situação, para aí depois ela construir um objetivo, um planejamento, ela persistir. Mas sem essa base do autoconhecimento, a pessoa está sofrendo e ela não consegue ver, por isso que talvez ela não consegue sair da relação. Você tem uma ausência de identidade, né? Porque o que eu passei foi isso, eu não tinha identidade. E eu acho que aí entra a tríade, né? Do autoconhecimento, da autoconsciência e da autossugestão. Então, eu aí é a tríade mesmo. Pensei, mas eu não posso falar porque eu não sei a sua história. Mas quando você falou isso de vários... tentativas, em vez de você falou, eu investi tudo, é o discurso das pessoas. Exato. Só que assim, investiu em quem? Investiu no de que outro, forma? no outro, totalmente no outro, né? E quanto mais a gente passa por esse processo de se autoconhecer, a gente começa de fato a perceber aquilo que é mais importante pra gente. A partir disso a gente tem mais autoconsciência e sim, conseguimos fazer decisões melhores. Então, não é só analisar o ponto fim, mas é fazer um processo inverso, de olhar para dentro e de viver uma vida coerente e consistente com aquilo que é mais importante para cada um de nós. Esse, para mim, é o ponto principal. A gente falou em empreendedorismo, digamos assim, em alguma ação, né? A gente falou também, tem falado em relacionamentos, mas a gente precisava também trazer aqui, nesse momento, que não é só em relação nós mulheres com os companheiros que nós escolhemos, nossos maridos, mas também ao contrário.
E isso tudo faz com que aquele ser humano pequenininho, que recebe toda a influência de um núcleo familiar, sofra pressões ou por medo ou por imposição dos pais, que gera neles um comportamento ou de persistência ou de insistência, e que vai fazer com que esse adulto depois canalize essa força, essa energia naquilo que ele nem entendeu bem, o que ele sofreu por influência. Eu vi outro dia um vídeo de uma criancinha, ele já devia ter um ano e pouco, porque estava sentado, então ele colocou a meinha no pé e queria colocar outra meinha no pé. E ele tentava colocar a meia sozinho. E ele tentava. Ele ficou com tanta raiva de não ter colocado a meia sozinho, que ele já tirou outra do pé. Tudo bem que isso é uma situação que com prática, com treino, ele vai conseguir. Mas e quando você começa uma lição e tem que ir até o final da lição? Quando você tem a companhia e orientação de um adulto e depois você não tem? Que na verdade é o grande problema do mundo, é a acabativa, não é a iniciativa. Exatamente. A gente inicia muitas daí que eu coisas. queria chegar. Muitas pessoas desistem, algumas vezes precocemente, porque é mais fácil não acabar. Então, Rita, você ia falar? E assim, na verdade eu ia pontuar que existem ciclos, né? Ninguém fala que o sol desistiu de ser sol porque ele se pôs, né? Aí ele inicia um outro ciclo no dia seguinte. Então eu acho que tem ciclos nos negócios, tem ciclos nos relacionamentos. A gente pode pensar, o negócio pode começar um novo ciclo ou não? O casamento pode começar um novo ciclo ou não? A nossa vida vai continuar sendo a mesma ou a gente vai iniciar um novo ciclo? Mas a questão principal é, a tua energia está envolvida ali, o ciclo ainda está andando. Quando a energia acabou, aí eu volto, a alegria não está mais lá, o ciclo está fechando. A gente vai se autorizar isso por educação, por um jeito de pensar antigamente. Os casamentos, as parcerias, os relacionamentos tinham que ser eternos, né? Durar a vida toda. Hoje a realidade mudou. Hoje a gente tem a liberdade de pensar assim, eu estou viva neste relacionamento ou estou morrendo nesse relacionamento? Ou tudo bem, vai. Que se vale, né? Qualidade de vida mesmo, né? Aí nós vamos fazer um novo ciclo aqui, o ciclo das colunistas. Vamos chamar Silvia Hernandes Mendes, que vai falar o direito de saber. Logo em seguida a gente traz Cris Anelli falando de beleza e negócios. E encerrando as colunistas hoje, Muniz Tesser com Empresário Legal. Olá, tudo bem? Eu sou a Silvia Hernandes Mendes, sou advogada, especialista em direito imobiliário e esse é o quadro semanal O Direito de Saber, onde eu trago informações úteis para te orientar nas relações jurídicas do seu dia a dia, sempre relacionadas ao direito imobiliário. O tema de hoje é o reajuste de aluguel, que vem assombrando os locatários porque a maioria dos contratos de locação prevê como índice de reajuste o IGPM, que nos últimos 12 meses acumulou uma alta aproximada de 30%. Essa elevação significativa se deve em razão do câmbio e dos indicadores que o compõem, que aumentaram demasiadamente por reflexos da pandemia, acarretando um aumento muito acima da inflação e num momento onde muitas pessoas perderam ou tiveram diminuição em suas rendas e aumento com gastos de alimentação e outros itens, e muitas empresas tiveram quedas bruscas em seus faturamentos. O que fazer então? Legalmente, não há previsão para alteração do índice de reajuste em razão dessa significativa elevação, mas o caso merece a negociação das partes e o uso do bom senso para se aplicar um índice subsidiário que reflita melhor um reajuste próximo aos parâmetros da inflação. Manter a locação nesse momento é a melhor saída para que o locador não perca a renda e o locatário continue no imóvel, pagando em dias os aluguéis e os encargos da locação. Com o simples aditamento do contrato, o locador e o locatário podem alterar o índice de reajuste que será aplicado e utilizarem outro indexador, mantendo a locação sem a necessidade de demandas judiciais e, consequentemente, inadimplência, que por certo será prejudicial para todos. Durante o período da pandemia do coronavírus, que já ultrapassa mais de um ano, nós temos visto diversos acordos judiciais acerca das relações locatícias e decisões judiciais variadas também,
inclusive com a substituição do índice, reduzindo o reajuste de modo que, acredito, retrate melhor a inflação. Então, nesse momento, vale muito a reflexão das partes e uma conversa para chegar a um consenso, evitando uma demanda judicial. Fico por aqui e até a semana que vem. Olá, tudo bem? Eu sou a Cris Anella, coaching, especialista em treinamento comportamental, beleza e vendas. E este é o quadro Beleza e Negócio. Como criar envolvimento e gerar resultados. Vou falar sobre beleza e autoestima. Você já disse para você hoje que você é linda e maravilhosa? Não? Então comece a falar agora. Reforçar palavras positivas a nosso respeito eleva a nossa autoestima e é um gesto de autocuidado. Sentir-se bonita mantém uma autoestima elevada, traz satisfação pessoal. Com isso, nos sentimos mais confiantes e adotamos melhores hábitos de vida. Faz bem para o corpo e para a alma. Tudo o que fazemos é resultado do que acreditamos ser. Por isso, o autoconhecimento é importante para aumentar a nossa autoestima. Cuidar da beleza é simples assim. Acredite mais nas suas capacidades, demonstrando verdadeiro respeito pela sua pessoa. Pratique a assertividade, ou seja, aprenda a dizer não quando for necessário e sem culpa. Procure exercer a generosidade. Quanto mais útil você for para o universo, mais você vai se sentir autoconfiante e admirada, combatendo assim uma das piores doenças dos últimos tempos, a depressão. Descubra atividades que realmente causam prazer e alegria e procure exercê-las pelo menos uma vez por semana. Realize as suas tarefas sem ficar esperando elogio ou reconhecimento dos outros. Elogie-se mais e reconheça o seu esforço, porque toda mudança sempre acontece a partir de você. Lembre-se de reservar todos os dias alguns minutos para um relaxamento, meditação. Busque o seu equilíbrio. Olhe-se no espelho e faça as pazes com essa pessoa tão maravilhosa que é você. Gosto muito da frase da Sofia Loren. Nada faz uma mulher mais bonita do que ela acreditar que ela é linda. O cliente precisa saber que ele está em boas mãos. Então você precisa transmitir confiança e gerar credibilidade através das suas atitudes. Um cliente satisfeito gera mais vendas. Só você pode fazer diferença no seu negócio. Pense nisso. Na próxima semana eu vou falar de um assunto muito especial. Eu sou a Cris Anella e este é o quadro Beleza e Negócio. Me siga nas minhas redes sociais. Um beijo e até semana que vem! Olá, você que ainda não me conhece, muito prazer, eu sou Monize Tesser, sou professora, palestrante e advogada especialista em direito empresarial e toda semana estou aqui no quadro Empresário Legal, te deixando mais informada, empoderada e te ensinando a empreender e a ter a sua independência econômica. As mulheres, apesar de serem mais escolarizadas que homens, ainda continuam com remuneração menor e muitas vezes se tornam reféns de relacionamentos abusivos e de situações de violência doméstica por não ter alternativa, não ter rede de apoio e incentivo da própria sociedade machista e patriarcal. Assim, apoiar as mulheres empreendedoras para que se superem obstáculos e prosperem seus negócios é o meu foco por aqui, pois quando uma mulher decide empreender, toda a sociedade avança junto. Na semana passada, eu falei para vocês que além do MEI, o modelo de negócios mais utilizado hoje no Brasil, a empreendedora que não tiver sócios poderá escolher pelo modelo empresarial EIRELI, sigla da Empresa Individual de Responsabilidade Limitada, que possuem vantagens e desvantagens em comparação ao MEI. Se você não assistiu, corre lá no meu canal do YouTube. A grande desvantagem é a exigência de se ter um capital social mínimo de investimento no valor mínimo de R$110 mil.
que é 100 vezes o salário mínimo atual, o que pode não ser a realidade do pequeno empreendedor. Nesses casos, a outra opção seria abrir uma empresa na modalidade limitada. Antigamente, a lei exigia que para se abrir uma empresa na modalidade limitada, era preciso 2 pessoas no mínimo, ou seja, era preciso atuar em conjunto com algum sócio. Essa exigência resultava na existência de um sócio fictício, que representasse apenas 1% do capital social e estava ali apenas para cumprir a exigência da lei, mas na maioria das vezes não participava da gestão. Após 2019, foi permitido que as empresas limitadas funcionassem com apenas um sócio, o que chamamos de sociedade limitada unipessoal. Vejam, a grande diferença entre a sociedade limitada unipessoal e a Eireli é que a Eireli exige um capital social mínimo, o que não é exigido na limitada, e ambas podem figurar como apenas um titular, não precisam de sócios, porque afinal, ter um sócio tem lá suas vantagens e desvantagens, não é mesmo? Para muitos empreendedores, ter um sócio seria uma solução mais viável para iniciar um novo negócio, por ter uma parceria, junção de conhecimentos e habilidades e até um maior capital de investimento para começar. Mas toda escolha tem seu lado positivo e negativo naturalmente. Na questão da sociedade, isso não é diferente, pois é preciso ter alguém que esteja com os mesmos objetivos e metas, que caminhe contigo lado a lado com os mesmos esforços, discuta as decisões, seja de confiança e às vezes, se essa escolha for errada, pode ser um tiro no pé. Mas nem todos os tipos empresariais admitem sócios, como a MEI, Eireli e a Limitada Unipessoal. Quer saber mais? Não percam os próximos programas. Um grande abraço e até lá! E a Igreja, a gente não desiste de vocês. Qual a ideia que vocês têm sobre isso? Olá, eu sou Yara Souza e eu vou falar para você sobre um tema que eu sou apaixonada: desistir jamais. Será mesmo, gente? A gente fala muito sobre o empreendedorismo, né? E nesse âmbito, o quanto é importante você ter persistência, você ir modelando as suas ideias até se encaixar, até encontrar algo que seja relevante, até conseguir resultado. E não é só até conseguir resultado, após isso você vai traçando novas etapas e vai continuando nessa trilha. Mas a gente não tem só o âmbito do empreendedorismo, a gente tem o âmbito aí de relacionamentos, né? A gente tem o âmbito aí de amizade, tem outros tipos de negócio, tem de profissões, enfim, uma infinidade. E a palavra desistir jamais, ela acabou se tornando um padrão, muitas das vezes imposto pela sociedade, que quando você desiste de algo, é como se você carregasse consigo um peso imenso de que aquilo que você está se sentindo fracassado, porque a sociedade colocou em nós, a gente foi criado e desenvolvido para isso, crenças, né, onde uma pessoa que desiste de algo não é uma pessoa bem-sucedida. E nessa linha de raciocínio, ela não pode ser levada tão a fundo, porque cada caso é um caso diferente. A minha situação, onde eu tenho que persistir, insistir em algo, no meu projeto que eu estou vivendo no momento, pode ser totalmente diferente do projeto que você está vivendo no momento. Quando a gente fala de relacionamento, pode ser que muitas das vezes você está passando por um relacionamento que é abusivo, um relacionamento que não tem mais amor, que não tem mais conexão, e aí você carrega aquele ponto de desistir ou não desistir de algo. Nos bastidores aqui mesmo, eu estava conversando com um colega de trabalho sobre, por exemplo, uma faculdade que ele entrou, ele comentou comigo que entrou na faculdade de Direito e com poucos meses na faculdade, ele sentiu que aquilo não era para ele, né? Aquilo ali não batia com o seu propósito, com sua missão de vida, não encaixava. E essa desmotivação ali naquela profissão já no começo fez ele desistir, porque ele percebeu que não era para ele, não era aquele caminho que ele ia trilhar. E a gente se pergunta, como que a gente vai persistir, insistir em algo que não é o que a gente quer? E aí a gente começa a sentir a diferença da palavra desistir, né? Pregada aí por diversos livros. Se você foi uma
biblioteca, você vai perceber que tem diversos livros de autoajuda te influenciando a persistir, a insistir em algo. Mas será mesmo que você deve fazer isso com algo que você não quer para você? Agora, quando a gente vai pro lado aí, de repente, de um projeto de vida, aquele item que, por mais que não tá dando certo, faz parte do seu projeto. Você se vê chegando no final, você se vê concluindo aquilo ali. E aí aquilo ali começa a fazer parte da sua vida. E aí vem o dilema, eu desisto, eu não desisto, mas eu quero. É algo que você quer, é algo que faz sentido para sua vida, que outra pessoa não vai fazer isso por você, que tenha que ser você. Seja na sua empresa, seja de repente num relacionamento que te faz bem, algo que te faz bem. Aí a gente vai dar um outro ponto para a palavra desistir. Aí nós vamos entrar em uma outra vertente. Você não tem que ficar insistindo, você tem que de repente persistir. Mas Yara, por que persistir? Porque a persistência, ela tem a ver com você persistir em algo, mas de uma forma diferente. Então você fez tal plano para conseguir tal coisa e tal ponto não está dando certo. Se você for resiliente e se aquele seu objetivo compensar o seu esforço, realmente é um sonho que você deslumbra aquele sonho, você vai persistir. De que forma você vai persistir? Traçando novas rotas, saindo por caminhos diferentes até você chegar aonde você gostaria de chegar. Então, entenda muito bem quando é a hora de desistir e quando é a hora de persistir. Tudo bem, Kátia? Tudo bem, meninas? Nossa, que legal o tema, gostaria de me posicionar quanto ao tema, muito interessante. Inclusive, recentemente eu tive algumas experiências, né, com essa questão de mente e autossabotagem, né? Eu tive que mudar algumas coisas na minha vida familiar por conta disso, né? Eu estou passando aí por uma reestruturação até de qualidade de vida, né? Por conta desse novo normal que nós estamos passando. Então, caminhar todo dia, acordando cedo, você fala assim, deixa eu dormir mais um pouquinho, não quero ir, né? Essa questão de exercício, estou dando volta nesse meu sabotador, porque é complicado. Muitas vezes eu falo assim, não quero caminhar, não vou. Então, eu falo assim, não, levanta e vai, né? Tem que ter essa postura, tem que ter essa mudança, porque isso faz muita diferença e isso é a qualidade de vida. E vai melhorar até a parte da minha liderança dentro dos meus negócios. Eu me sinto muito bem quando eu faço, né, essa minha rotina da manhã, que é esse milagre da manhã, é acordar cedo, é realmente ter uma agenda, me programar, porque tudo flui melhor. Mesmo que a minha mente fale, não, Gleice, fica aí, não tem problema. E isso eu venho praticando, né, mantenho uma constância, porque mudar, muitas vezes a gente muda por uma semana, mas você manter essa constância, esse plano, faça mais um pouco. Aí eu falo assim, qual que é a meta que você estabeleceu? Mais um dia. Essa semana eu tenho essa meta. Eu quero eliminar isso, eu quero fazer isso. Então eu pego pequenas porções e vou mudando aos poucos. Porque antes eu tinha mania de falar assim, vou conseguir lá, por exemplo, peso. Eu vou emagrecer 40 quilos. E aí, quando chegava depois de 15 dias, eu já estava desanimada porque era muito. Hoje não, eu fatiei metas semanais, depois mensais, né? E no período, para que eu consiga ser bem sucedida naquilo que eu estiver fazendo. Então, é bem interessante e eu estou conseguindo com isso, consegui eliminar aí 10 quilos fazendo dessa forma, esse planejamento e em constante evolução. Agora eu consegui também conhecer alguns grupos, né? Tem uns grupos que têm a mesma mentalidade, que quer fazer o que eu quero, né? Na parte da saúde. E está me motivando muito. Quando a gente começa essa mudança, a gente tem que entender o seguinte, que a gente tem que andar com as pessoas que têm o mesmo ideal que a gente. Não adianta você querer eliminar tantos quilos e você pegar e falar assim, poxa, mas eu tô andando com o pessoal que gosta de hambúrguer.
Como que vai acontecer isso? Isso não vai acontecer. Essas suas metas não se concretizarem. Nos negócios, a mesma coisa. Nos negócios, hoje, a minha rede de contato, ela mudou totalmente. Eu estou, assim, engajada com empreendedorismo, com empreendedores que querem crescer. E isso tudo me alimenta a cada dia. Por conta do quê? Porque eu estou mudando meu mindset e, com isso, atraindo pessoas que tenham a mesma linha de pensamento. Então, isso é muito importante para que a gente consiga concretizar aquilo que a gente almeja. Então, é isso, meninas, a minha contribuição, gratidão. Estamos chegando ao fim, né, do nosso último bloco. E, meninas, será que tem uma fórmula mágica para isso? Né? Será que existe um conceito, um passo a passo? Não sei se é uma fórmula, mas é um modo da gente conseguir, pelo menos, observar melhor o que acontece em torno, né? Tá. Tudo aquilo que a gente vai fazer e que existe uma tomada de decisão e ação, é necessário que a gente crie, que a gente tenha um método, que a gente tenha um direcionamento. Desse direcionamento, a gente tem um passo a passo. E do passo a passo, pode ser fazer um bolo, pode ser abrir uma empresa. E do passo a passo a gente tem que fazer, que é pôr a mão na massa, que é ir em campo, que é fazer realmente a coisa acontecer. A partir daí a gente vai ter o quê? Resultados positivos ou não, é necessário analisar. Depois que você analisou, você tem que ter uma visão, reanalisar novamente se aquela estratégia foi ideal, aquele fazer estava correto e se os resultados foram satisfatórios. Isso é cíclico e os sinais vêm pra gente. E agora, vocês, que eu jogo a peteca aí pra vocês, qual é a receitinha que vocês passam para nós, para todo mundo? Eu não sei nem se é uma receitinha, mas é algo que eu aplico na minha vida, eu recomendo aos meus clientes porque funciona. Que é o seguinte, olha para a vida e busque respostas do que é mais importante para você, né? Do que é mais importante para você, pensando inclusive em quais são os seus objetivos, qual é a tua meta, qual é o teu propósito de vida. Se as suas ações elas não conversarem com esse propósito, ou se elas não estiverem sendo assertivas, aí é a hora de rever. Então, o que vai ditar tudo sempre é a clareza, né? O caminho final. Aí, que nem, só pegando o exemplo do relacionamento, é parar e pensar, poxa, será que é a pessoa que eu tô ou é o tipo de relacionamento que eu quero ter? Se a pessoa que eu tô é muito diferente daquele tipo de relacionamento que eu quero ter, será que eu tô com a pessoa certa? Então, é isso que tem que ser o movimento. Eu acho que o mais difícil nessa formulazinha que vocês criaram, que claro que sim, pode dar certo, o mais difícil é o passo atrás. É quando você dá um passo atrás e olha o cenário e fala, opa, já sei, foi aqui. Né? As pessoas não gostam de dar passo atrás. É isso que eu queria chamar a atenção, porque nós estamos aqui a serviço de levar informações para pessoas em casa. Sim. Né? E aí a gente envereda numa questão das nossas experiências, mas o que eu percebo no consultório? As pessoas, e às vezes eu falo assim, ó, para de pensar. Porque assim, esse processo todo é o que elas vão fazer durante o processo. Mas a pessoa que está vivendo a situação, ela precisa de ajuda. Sim. Porque sozinha, ela, quando eu falo para de pensar, porque o pensamento dela está viciado, o ambiente é tóxico, ela está reproduzindo o que ela viu a vida toda. Então, como que aquela mulher vai falar assim, eu não quero esse relacionamento de violência, se a mãe viveu violência, Sim. se a avó viveu... Então, a minha orientação é sempre para que a pessoa busque ajuda, porque às vezes não é impossível sozinho, mas é mais difícil. E eu acrescentaria aqui a atenção às emoções. Eu tenho emoções e dinheiro, mas assim, emoções e vida, né? Qual é a tua emoção diante do que você está vivendo? O que faz você persistir? Você está dando murro em ponta de faca? Você não confia que você daria conta da vida de um jeito diferente? Você não confia que você teria resultados? Você tem vergonha de mudar de direção? Você tem vergonha do que vão dizer? Você tem vergonha do que os seus parceiros, a sua família, os seus amigos vão duvidar de você? Qual é o sentimento que está no fundo te impedindo do próximo passo, seja qual for, para você ser mais feliz? Eu gostaria que você prestasse atenção nisso. Eu tenho um exercício que eu pratiquei na minha vida, muitas vezes até hoje não faço, que é assim,
para você entender, né, o quão distante você está do seu sonho, da sua meta, de algo que você quer mudar, por exemplo. Porque às vezes a pessoa ela não sabe qual é o sonho dela, mas ela também sabe que ela não quer mais viver, né? É importante. Ela fala, eu quero sair desse lugar. E uma coisa muito legal, muito simples de fazer, é você pega uma folha e escreva hoje o que você quer. Ou o que você quer ser, ou o que você quer conquistar, para onde você quer ir. Escreve na folha inteira. Numa outra folha, você escreve quem você é hoje. Mas com a maior riqueza de detalhes, de verdade, sabe? Hoje eu procrastino, hoje eu acordo tarde, hoje eu sou bagunceira, minha casa é desse jeito, eu tô devendo e tal, e escreve. E aí você vai leia em voz alta o que você quer ser, a pessoa que você quer se tornar, o que você imagina, e depois você lê o que você é de verdade. Né? Só você vai ler, então, não deixa ninguém ler, aí você pode colocar a verdade. E por terceiro, quando você fizer essa análise, você vai descobrir a distância que você está daquilo que você quer, você ou sonha em ter, a distância que você está pelo que você é. E isso é um exercício muito chocante, tá? Porque eu aplico com as minhas clientes e ela fala, Val do céu, eu estou muito longe daquilo, né? E quando você descobrir essa distância, o que você vai fazer? Numa terceira folha, você vai escrever ali 10 ou 20, eu sou a pessoa das ações, né? 10 ou 20 ações, microações, né? Não são já microações que você vai fazer para chegar perto daquilo. Isso é um exercício que você praticar em pouquíssimo tempo, você já começa a encontrar a tua Val, é disso que não se pode desistir. Daquela pessoa que você quer ser, né? Da vida que você quer. Disso não desiste. Porque na verdade já somos, né? Eu acredito, eu falo muito isso, que as pessoas elas são diamantes. Nós somos centelha da matriz divina, nós somos diamantes ali, que escondidos num carvãozinho ali, né? Numas crenças limitantes, né? Crescemos ali igual um bonsai no vasinho, né? Que era uma árvore para ser frondosa e cresceu ali num vasinho limitado. Né? Então quando você faz esse exercício, você tem uma clareza e fala, nossa, mas para eu fazer palestra, para eu ter não sei o quê, para eu ganhar tanto, para eu ter isso e aquilo, e eu tô desse jeito aqui, né? E aí as microações é dentro de casa, né? É se olhar dentro e falar, as atitudes que eu tenho hoje é de sucesso ou não? Excelente isso que você falou, porque eu não sei se você sabe, em casa, nos primeiros 30 minutos do seu dia, quando você abre o olho e acorda, são determinantes para como será as outras 23 horas e 30 minutos do seu dia. Então, quando você abrir o olho, né, você de repente falar, então agora eu vou sair, vou trabalhar, cumpra uma primeira tarefa. A primeira tarefa que você vai cumprir é arrumar a sua cama. Não, mas eu tenho quem faça isso por mim. Não, quem tem que fazer isso para você é você. Porque a primeira coisa que você vai fazer, vai cumprir e o teu cérebro vai saber, opa, ela já cumpriu uma tarefa. Fica a minha dica aí, muito simples. Viu? Vamos falar da Tayane Bueno e da Regina. Vamos ver falar do senhor. Já vem lá. Ah, não. Chique, no último. Já amei. Vamos ver aqui. Amei tudo hoje. Olha, ficou fina essa, hein? Olha que linda. Olha, gente, é jeans. Que linda. Ai, que graça. Que linda. Que graça. Tayane Bueno, então, da Nect Store, camiseta simples e chique. A Chica Flor, é a golinha style aqui que combina. Da Regina. Nossa, muito legal. Show de bola. E outras pessoas sensacionais que a gente tem aqui. Muita gratidão. Gratidão a todas as mulheres que fazem parte do Agora Que São Elas, não as que fazem só hoje, mas as que estiveram comigo desde o início, né? Então, vou aplicar aqui a gratidão. Todas vocês fizeram história conosco. E começando pela Vânia Ruiz, nossa maquiadora oficial, linda, que está sempre com um sorrisão, sempre de bem com a vida, né? A Jane Keller, que faz nosso cabelo, está lá com o Estúdio K à sua disposição, o Estúdio JK, bate um papo com ela. E claro, a Elza Ferreira, que traz segurança para você através da Transite. Transite traz soluções inteligentes para portões, aberturas e fechamentos. Todo mundo precisa estar seguro para viver bem. É isso aí, pessoal. Segunda-feira que vem, claro, 21 horas aqui na nossa TV aberta. Fui. Olá, meu nome é Vânia Ruiz. Sou mulher empreendedora. Minha formação é na área do direito, onde advoguei por 12 anos. Porém, um belo dia resolvi mudar. E hoje trabalho como consultora de beleza. Isso mesmo. Fui eu quem maquiou as participantes do programa Agora Que São Elas. E hoje eu estou aqui para falar para você o que engloba uma consultoria de beleza. Você sabia que você tem apenas 3 segundos para causar uma boa impressão com a sua imagem? Então,
É nisso que a consultoria vai te ajudar. Você sabe cuidar da sua pele? Então, eu estou aqui para te ajudar com isso. Você sabe fazer uma maquiagem básica ou não? Eu estou aqui também para te ajudar com isso. Os meus contatos estão aí no vídeo e eu aguardo você para que juntos possamos realizar o que você procura no momento. Oiê, eu tô aqui para te ajudar, você que tá cansada de cobrir seus brancos. Isso mesmo, ou até mesmo cansada de procurar fazer mechas para disfarçar os brancos. Hoje em dia existem outros tipos de técnicas onde eu posso te ajudar e deixar um ar natural e saudável sem agredir seu cabelo. Isso mesmo, eu posso cobrir 70%, camuflar, dependendo de cada um. E o melhor de tudo, não mexer no natural dele, sem que haja desbotamento da cor indesejada. Isso mesmo. Quer saber mais sobre esse trabalho? Me procura. Meu nome é Jane, eu sou do Estúdio JK, sou a pessoa responsável em cuidar do embelezamento feminino e poder contribuir com a sua autoimagem. Lhe aguardo, viu? Será um prazer recebê-la no ambiente acolhedor. Um enorme beijo e até! Soluções em conforto, asepsia e acessibilidade. Seu produto exclusivo, a mola inteligente que transforma qualquer porta comum em porta automática. Sensores de aproximação sem toque, ideal para hospitais, banheiros públicos e muito mais. Criação 100% brasileira, fabricação própria, com 40 anos de tradição, referência em acessibilidade e biossegurança. Prezamos pela evolução técnica constante, conectamos com ética, integridade e respeito à diversidade. Entregamos soluções de fluxo inteligentes, customizadas e inovadoras. Transite, fluxo inteligente em portas.